Bora falar agora sobre Rodrigo Caetano, que respondeu à proposta do Atlético Mineiro para ser o CEO do clube. O Caetano e o Atlético conversavam sobre essa possibilidade desde o mês de setembro, mas ele condicionou a sua resposta à disputa da data FIFA do mês de novembro. A seleção fez 2 jogos em novembro. Depois dessas duas partidas, houve um encontro entre o Rodrigo Caetano e também o Edinaldo Rodrigues. E o diretor de seleções da CBF optou por permanecer. Conversei com ele antes de gravar o vídeo e ele disse, abre aspas, continuo aqui na CBF, não posso e não consigo sair agora, fecha aspas. A dúvida que fica é se o Atlético vai em busca de um outro CEO ou vai se contentar com a atual estrutura. Por falar no Atlético, preciso contar sobre uma proposta feita pelo Bahia, oficial, para a compra do goleiro Everson. Atleta de 34 anos de idade, o Bahia está oferecendo 3 milhões de euros ou 19 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo. E o Atlético se colocou numa baita sinuca de bico. Isso porque o contrato do Everson se encerra em dezembro do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora e não conseguir a prorrogação do contrato, o Atlético vai perder o Everson de graça em um ano. Ele já poderia assinar um pré-contrato com o Bahia ou com qualquer outro clube a partir de julho do ano que vem. Atleta que é titular absoluto desde que foi contratado, jogador da confiança do torcedor, mas que com 34 anos de idade está em busca da independência financeira. Hoje no Galo ele ganha 520 mil reais por mês. Proposta do Bahia é próxima de 1 milhão de reais mensais. E o Atlético já havia sinalizado com um salário de 700 mil. Definição deve acontecer nos próximos dias. A multa rescisória do Everson é de 250 milhões de reais, mas isso tem pouca validade. Só para completar em relação aos goleiros do Bahia, nem Marcos Felipe, nem Adriel, nem Danilo Fernandes convenceram e o Rogério Ceni tem batido na tecla de que o Bahia precisa de um goleiro mais confiável para o próximo ano. Quero falar agora sobre o futuro de Zé Rafael, que não deve ficar no Palmeiras. Jogador que já foi super importante, mas perdeu bastante espaço com Abel Ferreira nesse segundo semestre. Só para você entender, nos últimos 7 jogos do Palmeiras, na temporada, ele nem saiu do banco de reservas em 5. A julgar por outros anos em que o Zé Rafael era titular absoluto, uma drástica mudança. E diante desse cenário, o Palmeiras busca interessados no volante de 31 anos de idade, que não tem um salário baixo e cujo contrato só se encerra em dezembro de 2026. O PVC chegou a afirmar que Galo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e Bahia são os maiores interessados. Do Cruzeiro eu já escutei a informação de que não busca-se volante, que o Cruzeiro entende já ter bastante jogador para essa função. De qualquer forma, estou colocando a informação do PVC e ao longo dos próximos dias a gente vai atualizando qualquer novidade. Combinado? E hoje você vai abrir falando exatamente do Everson, porque a diferença do que ele ganha para a proposta que o Atlético recebeu é muito grande. Você acha que ele fica ou sai? Eu acho que depende muito do que o Atlético vai dar de contrapartida, né? O Atlético, acredito que mesmo se não chegar nos valores do Bahia, tem chance sim do Everson permanecer, mas teria que aproximar, aumentar relativamente o que ele ganha hoje, né? Hoje é um valor muito discrepante. E quando a gente pensa em uma SAF no futebol hoje de empresas, é mais do que normal a gente ver essa inflação. E me preocupa muito, o HG, é essa inflação que há no futebol brasileiro, né? Eu estava vendo a matéria aí, a carne teve uma inflação no mês de 12%, no futebol brasileiro deve estar uns 50%, 60% de inflação os jogadores nessa época do fim de ano. Aliás, você falou uma coisa muito importante, que você me puxou um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco. Atenção, torcedor do Cruzeiro. Daqui a pouco tem uma saraivada de informações e tem uma informação que, assim, eu acho que é o que vocês queriam ouvir. Daqui a pouco. E tem outras também, jogadores que foram oferecidos, Cruzeiro até que falou, opa, quero, mas depois quando foi estudar valores, que o André acabou de falar aqui, o futebol está inflacionado demais, gente. Inflacionado demais. Qualquer jogador meia boca está querendo R$500 mil por mês. Um negócio esculhambado. Muitas informações sobre o Cruzeiro daqui a pouco. Tiagão, meu zagueiro. Você jogou ontem na pelada da imprensa? Não, não fui não. Perderam um grande zagueiro. Com certeza. Né? Você acha que o Everson fica ou sai? Aliás, eu vou te mudar a pergunta. Você acha que ele deve ficar ou deve sair? Você está aí analisando o lado do Atlético e dele. É, assim, primeiramente, boa tarde a você, aos colegas, pessoal de casa. O Everton, acho que por R$1 milhão ele tem que sair. Né? Pensando pelo lado do jogador, R$1 milhão. Aí você tem que analisar o seguinte, né? Retirar as camisas do Bahia e do Atlético, pensar nos projetos. Qual é o time que vai ter um grande investimento no próximo ano? Qual o time que vai disputar a Libertadores? E um time que vai dobrar o seu salário
para o jogador seria melhor ir para o Bahia, mas para o Atlético, na minha opinião, seria trágico perder o Everson nesse momento, porque o Everson, para mim, é um dos maiores nomes como goleiro da história do Atlético. Ô, Thiago, mas assim, ok, do ponto de vista do jogador é preciso ele tomar essa decisão na carreira para poder ganhar mais dinheiro, mas do ponto de vista do Atlético não pode perder um jogador desse. Caro é o que não dá resultado, né, HG? Sempre. Então, pelo amor de Deus, perder o Everson significa perder o quê? Um goleiro que é uma certeza no clube. Hoje é Ah, referência gente, no futebol brasileiro. Exatamente, muita gente pega no pé dele. Naquela época de São Paulo, de fato, ele deu algumas derrapadas. Ninguém pega no pé dele, não. Pois é, mas pelo amor de Deus, cara, de 2021 pra cá, acho que é indiscutível que o Everson é um dos maiores goleiros do Brasil. E pra ter um time campeão, você precisa ter goleiro. O Bahia tinha Danilo, Marcos Felipe, né? Marcos Vinícius, fugiu o nome agora, no gol e por isso deixou de ganhar muitos pontos. O Atlético só não tem uma derrota histórica numa final de Copa do Brasil, graças ao LeBron James, que está passando o copião dele na tela. Então é imperativo que a temporada do ano que vem, mesmo que ainda não saiba o técnico, comece já renovando o contrato do Everson e que seja feito rápido. Boa tarde para todo mundo. Ainda me assusta o Atlético não ter dado um passo à frente nessa situação. Já é algo que vem sendo falado há pelo menos 2 meses. Né? Não é de agora que surgiu a história do Bahia tentar tirar o Everson daqui. O Everson ele recebe menos da metade do que é proposto para ele. O Atlético deveria fazer uma proposta saudável para ele nesse momento, para o Everson permanecer no Atlético. É um movimento que o Atlético tem que fazer. O Atlético tem um grande goleiro na reserva. O Matheus Mendes é um grande goleiro, é um menino promissor, mas o Everson é uma liderança do time, é um cara já provado. O Everson é um jogador campeão dentro do Atlético e que foi importante ao longo da temporada. É um cara que passou por adversidades, passou por uma cirurgia, teve o problema na mão direita, voltou, se destacou. Então ele comprovou que mesmo sob pressão que ele viveu, ele é importante para o Atlético. E eu pergunto uma outra coisa, é tão difícil encontrar um bom goleiro ou um grande goleiro que o Bahia está vindo de 3 janelas de investimento. 3 janelas de investimento. E o Bahia não encontrou o seu goleiro. Prova disso a dificuldade que é ter um grande goleiro. No futebol brasileiro, quantos times têm um grande goleiro e que o próprio time fala assim, temos total confiança? O Flamengo não tem. Muito difícil ter isso. E uma outra pergunta, quantos goleiros no futebol brasileiro ganham na casa de 1 milhão? São poucos também. Então a proposta que o Bahia faz, ela é sim encantadora, mas cabe ao Atlético valorizar um grande nome que ele tem no elenco. Ele tem um grande nome no elenco. Eu entendo que o Atlético pode olhar toda essa situação e passar pela cabeça de dirigentes do Atlético que o Atlético também tem um substituto à altura. Eu tenho certeza que o Matheus Mendes será um grande goleiro, mas a maturação no futebol pro goleiro, ela é mais tardia. E o Everson hoje é uma realidade do futebol brasileiro. Ele é um cara que foi lembrado em convocações de seleção. Então ele precisa ser valorizado à altura dele, nesse momento. E no futebol brasileiro, poucos têm essa capacidade. Eu preciso perguntar agora a vocês, quando o jogador é referência para o time, normalmente não se espera entrar no ano do vencimento do contrato para você buscar uma renovação. Você já faz bem antes para evitar exatamente o assédio e tal. O Everson fez um ano memorável com a camisa do Atlético. Vocês acham que demorou demais para o Atlético tomar a decisão de, bom, antes de pintar uma proposta, eu já vou renovar, porque é uma referência, é um goleiro que dessa idade que ele está, para mais 2, 3 anos, eles crescem muito, porque para goleiro é a maturidade diferente. é fundamental, né? Vocês acham que demoraram demais para uma ação nesse sentido? Porque é o seguinte, o Atlético precisa resolver logo. Ou cede com o Bahia pagando para retirar ele agora e ele já sair, porque se esperar para qualquer decisão, meio do ano ele sai de graça. Eu sinceramente, eu acho que a parte da diretoria tinha dúvidas se o Everson era um grande goleiro, assim como parte da torcida cobrou o ano todo. Eu acho. Como parte da torcida cobrou o ano todo, tem torcedores que até hoje acham que o Everson tem que sair, não é para ficar no gol do Atlético. Eu acho que parte da diretoria pensava igual, não tinha essa certeza, não bancava o Everson como um grande goleiro e ele se provou na temporada, tanto que despertou o interesse do Bahia. E, acho que é inteligente o Atlético botar na ponta do lápis, fazer a conta o quanto que é benéfico a permanência do Everson no elenco.
Porque se ele sai, o SIGA, né, o Centro de Captação do Atlético, até hoje ele não se mostrou efetivo em buscar jogadores em fim de contrato. O John do Botafogo foi contratado de graça. Nessa questão de não teve que pagar nada para nenhum clube, estava sem contrato. Então, teve isso. O Atlético ainda não foi efetivo nessas compras. Quem ele trouxe sem contrato não deu bem. Então, pega esse valor que seria investido num grande goleiro, dilui no contrato do Everson, aumenta um pouco o salário. É uma excelente contratação a permanência do Everson para 2025. André, é justamente isso que você falou, quando você pensa assim, o Atlético ter que ir ao mercado buscar um grande goleiro, olha a dificuldade que é. Por isso que eu falei das 3 janelas do Grupo City no Bahia. Eles tiveram 3 janelas e não conseguiram buscar o goleiro ideal. Então, aí eu pergunto para todos, se o Bahia, com dinheiro sobrando, não conseguiu buscar um grande goleiro em 3 janelas, o Atlético, com um clique, vai conseguir um substituto para o Everson? Não está conseguindo ninguém. Então, vê ali, pensa o que é buscar um grande goleiro. Ô André, me dá os goleiros que estão em final de contrato aí. Põe na tela, por gentileza. Vamos entrar nessa tela aqui. O Everson é um deles. O Léo Jardim, que, aliás, está forçando a barra porque ele quer um aumento substancial também. Acho um bom goleiro. Matheus Cunha, 23 anos, jovem goleiro. Não foi titular. Não foi titular. E o Rafael, que eu acho muito pouco provável que saia do São Paulo. Nunca. Muito pouco provável. São Paulo demorou a ter esse grande goleiro novamente, depois de tanto tempo. Não, e o Rafael foi reserva do Everson. Na minha opinião, o Everson é melhor do que os três. Quando o Rafael... Quando a gente erra, os caras que estão fora, eles não esquecem, né? Então fica só apontando. Qualquer coisa com um determinado jogador que você falou, não vai jogar nada e o cara arrebenta, ou o contrário, os caras te cobram. Quando o Rafael era reserva do Everson aqui, eu entrava no jogo aberto, sistematicamente falava, São Paulo, o goleiro que vocês procuram está aqui no Atlético. Isso. Reserva do Everson não é porque é reserva do Everson que seja um goleiro ruim, não. Ele vai chegar aí, ele vai tomar conta da titularidade, vai ganhar títulos, aí não deu outra. Né? 2 títulos e, poxa, goleiro de uma boa idade, se cuida, baita de um cara e tal. Caráter. Então, isso, cara bom caráter e tal. Tem mais aí, André? Deixa eu ver a lista. Melhor não ver não, cara. O Rafael Cabral quer pra você, Elton. Rafael Cabral se apresenta ao Cruzeiro em 2025. Ele tem contrato. Ele se apresenta ao Cruzeiro. Ele é goleiro do Cruzeiro. Pois é, mas não fica. Detalhe. O Ronaldo, o Anderson. Também vem esse contrato em 25. Tem algumas propostas, mas deve renovar com o Cruzeiro. Pelas informações que eu obtive hoje, ele deve renovar com o Cruzeiro. E a questão do Fábio, né? 44 anos e tal, que eu também acho muito pouco provável que saia do Fluminense. Não sai do Fluminense, mas aqui, só um detalhe, o Everton. A nota do Fábio no SofaScola, 7,19. De defesa é a mais alta de todas, André? É a mais alta é a do Fábio. Pra mim desses todos aí, só o Fábio que faz frente ao Everson. A disputa é essa mesmo, né? O Fábio e o Everson. Agora, é curioso. Mas o Rafa, os números do Rafa são muito bons. São muito bons. São muito bons. Olha lá, 25 curioso que, jogos, 27 gols. Que o Fábio faz sombra ao Everson com as mãos. Porque com os pés o Everson é o Everson é o melhor com os pés no Brasil. Do Brasil, disparado. No Brasil, disparado. Disparado. Mais que o Everton do Palmeiras. Disparado, não tem discussão. Chega a ser assim, chega a ser até... eu fico imaginando o torcedor que está no estádio e atrasa uma bola para ele, com a marcação em cima, a tranquilidade dele. Cara, para dominar essa bola e recolocar em jogo é um negócio impressionante. Pouco ele consegue dominar. E o Everson tem... Mas se o Everson sair, você contrataria algum desses aqui? Nossa. Não. Gente, eu vou ser repetitivo aqui, cara. Eu vou ser repetitivo. O Bahia tem dinheiro pra caramba, e em 3 janelas não achou um goleiro ideal. Que pega, hein? Pega, mas eu acho... Pega, mas o Everson é melhor. Se o Thiago tivesse aqui, ele ia falar, e é bonito. Segundo o site Transfer Market, né, quem gosta dessas plataformas, é o goleiro mais caro de todos aí, cara. Avaliado em 7 milhões de euros no mercado. Então não é barato você contratar ele. Fez uma boa temporada. Ele é mais novo, né? Ele é mais novo. Claro, isso leva em consideração o Everson também. É uma questão, o Everson é o mais barato, porque ele tem 34 anos, ele tem no mínimo ali umas 5 anos de auge, até 40 anos na pior das hipóteses. Até 38 tá na Você pode contratar qualquer outro goleiro e chegar aqui e o cara não se adaptar a Belo Horizonte, não se adaptar ao time, acontecer uma porrada de coisas. Thiagão, ele já tá aqui, gente, é mais fácil. Thiagão, quantos goleiros que passaram pelo Atlético e foram trágicos
Quantos? Velho, Nossa. tenta, vai nem lembrando. citar. Não, pra falar é fácil. Carine? Edson. Carini era goleiro de seleção. Carini era goleiro de Aranha. seleção, Aranha. Fábio Costa. É uma gama de goleiros. Costa. Que o Fábio São Costa. Paulo, gente. O São Paulo. Fábio Antes do Costa, Rafael chegar São também era uma Paulo teve sucessão problema. de Cara, erros. goleiro, a gente tá falando de maturação, é uma posição para ganhar maturidade dentro do futebol e para existir transição é a mais complexa. Torcedor atleticano, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo para mais torcedores e ative o sino de notificações para estar recebendo os próximos vídeos com atualizações do Atlético Mineiro.